para compartilhar coisas que eu acho que são importantes para mim e que eu acho que me ajudaram e que pode ajudar outras pessoas. Eu conto um pouco da vida no Canadá, eu falo de beleza, que é uma coisa que eu amo, mas um real motivo que me fez voltar a fazer vídeos foi a vontade de compartilhar um pouco mais desse meu conhecimento sobre vida, sobre espiritualidade, essa coisa mesmo que as pessoas chamam de life coaching, que a gente acaba desenvolvendo nesse tipo de trabalho. Eu trabalhei com algumas pessoas nesse sentido no Brasil, antes de vir para o Canadá, e eu notei diferença, notei mudança na vida delas, assim como eu tenho notado na minha vida. Eu resolvi então fazer esses vídeos para contar coisas que eu tenho aprendido desde que eu era uma criancinha, porque na realidade a espiritualidade faz parte da minha vida desde que eu era muito pequena. Eu sempre estudei, sempre tive curiosidade de saber por que as coisas são assim, são assado, por que a nossa vida vai por esse caminho, por que, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, vocês vão ver que esses vídeos têm influência de tudo isso que eu sempre gostei e sempre me identifiquei. Tem muito de budismo, tem muito de hinduísmo e vocês vão ver que tem muito de cabala, porque a cabala, gente, acabou sendo algo que eu conheci, que eu me identifiquei e o estilo de vida que eu acabei optando por adotar. Então eu optei por fazer esse vídeo respondendo o que é a cabala. Sempre acaba sendo mais fácil a gente falar o que cabala não é para começo de conversa. Cabala não é religião, não é filosofia, não é seita, não é doutrina e, por incrível que pareça, gente, cabala não é algo que foi criado pela Madonna. A cabala, ela é um estilo de vida. Então é uma coisa prática. Você tem que colocar no seu dia a dia, você tem que viver aquilo e ver se aquilo funciona para você. A cabala tem alguns princípios e o primeiro princípio da cabala é exatamente esse. Não acredite em nada do que você lê, em nada do que te falam, em nada do que seu professor te fala, que seu colega te fala. Você tem que aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Deixa isso aí de lado, não é pra você. A cabala, gente, por isso que eu acho importante a gente deixar isso claro. Muita gente acha que a cabala é judaísmo ou é uma corrente mais, sei lá, metafísica do judaísmo. Não é. A cabala, ela precede o judaísmo. E a cabala, ela não é uma coisa para ser seguida, ela não é uma religião. A cabala é para ser vivida através de muito estudo. A gente, para viver algo, para a gente conhecer algo, a gente tem que estudar. E na cabala, a gente estuda muito. A gente tem aulas de cabala, a gente lê muitos livros, a gente tem professores que ajudam a gente no nosso dia a dia. Então, é uma coisa prática, fundamentada em muito estudo. A pedra angular da cabala, gente, é um livro que se chama Zohar. O Zohar é o livro do esplendor. A cabala é o estudo do Zohar. O Zohar é uma decodificação e é um livro assim antiquíssimo, tem milênios e milênios e milênios já esse livro. Na cabala a gente tem a ideia, né, de que a gente tem tudo é dividido entre 99% de espiritualidade e 1% de realidade. Então tudo que a gente tem nos 99%, que está ali na espiritualidade, na nossa consciência, na nossa forma de pensar, a gente vê refletido nesse universo bem limitado, que é esse universo material, que é apenas 1% da realidade. Só que às vezes, né, a gente acaba vivendo muito dentro desse 1%. Todo mundo acho que já passou uma fase assim na vida e as coisas começam a parecer muito caóticas, muito loucas, muito sem sentido, porque a gente começa a ver apenas dentro daquele quadradinho, a gente deixa de ver o todo, uma figura muito maior. A cabala, ela se encontra com a ciência em vários momentos que vão desde o Big Bang, que é o que a gente já estuda, já tinha isso no Zohar explicado, passando pela teoria da relatividade, a teoria das cordas e toda essa coisa de nanotecnologia, física quântica, tudo isso a gente vê ali dentro do Zohar. Então acho que isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, sabe? Ver como a ciência, ela confirma o que a cabala fala. Uma coisa assim que às vezes pode parecer até um pouco contraditória, mas que não é, na verdade. A gente vai ver que não é. A cabala, o que significa cabala? Cabala ou cabalá significa receber. Então a ideia é, eu compartilho para receber, eu compartilho mais para receber mais. Aí então a gente trabalha muito com essa ideia de compartilhar e muito com a ideia também de ação e reação e restrição. Então, por exemplo, a gente tem coisas na vida que nos dão uma luz de curto-circuito, uma luz rápida. Drogas,
brigas, coisas gratuitas, coisas que a gente consegue às vezes passando a perna nos outros, de dar aquele prazer momentâneo, mas isso te traz escuridão a longo prazo, não é uma luz duradoura, não é uma coisa que te satisfaz de maneira duradoura. Então a gente acaba aprendendo que é com a restrição, com o controle de algumas coisas que a gente começa a ter essa luz mais duradoura. Por restrição, gente, é por exemplo assim, acontece uma coisa, pá, já explodo de raiva, vou lá, faço e aconteço. E normalmente, se você for ver, depois te dá um vazio, sabe quando você age de uma maneira que você não pensa. A restrição é, tá, isso está acontecendo. Ponto, é fato. Aí você vai começar a conseguir parar e analisar por que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu posso tirar disso? Isso está acontecendo para me mostrar o quê? Por trás de tudo que acontece, gente, tem uma coisa pra gente aprender. Que é o que eu sempre falo. Por que acontece com você e não acontece com Maria? Por que acontece com João e não acontece com você? Então é algo que a gente começa a questionar e ver um pouco mais. A Cabala não é religião, como eu falei. Então existem pessoas estudando Cabala, gente, de todas as religiões que você pode imaginar. Então vai ter católico, judeu, evangélico, budista, todo mundo que quiser pode estudar Cabala hoje em dia. Então não tem nada a ver com religião. Inclusive pessoas como eu sou agnóstica, eu não tenho religião nenhuma. Eu não tenho a certeza na religião, a se reconectar com alguma coisa maior. E que no fim, né, gente, ao longo da história a gente sabe, religiões acabaram sendo responsáveis pelos maiores derramamentos de sangue que a gente pode ter. Eu não vivo em religião nenhuma e eu acho que a maneira como as pessoas vivem dentro de uma religião depende muito do que elas são. Se a religião para você é uma maneira de te fazer reconectar mesmo com uma coisa maior e com você mesmo e ser um indivíduo mais sincero com o que você é e sincero com os outros, bacana. Agora, se a religião te faz pensar que o seu Deus ou que sua crença te faz melhor do que os outros, não. Então eu acredito muito, gente, que cada um vai acabar se conectando com aquilo que tem mais a ver com ele. Até por isso que existem vários tipos de religião. Quando você reza, você conversa com Deus, mas quando você medita, Deus conversa com você. Então já fica aí uma pequena dica. Uma coisa na qual eu sempre tive certeza absoluta e eu tenho é em Deus. Para mim, Deus é uma verdade absoluta, não me interessa, não adianta. Para mim, ela é uma verdade absoluta por coisas que eu observo na minha vida e por coisas que eu observo mesmo acontecendo por aí. Deus não é, na minha visão, um homem. Deus não é uma pessoa, aquele homem de barba que senta num trono e fica te castigando ou fica te premiando. Para mim, Deus não é isso. Para mim, Deus é uma energia muito grande, sabe? É uma coisa onipresente mesmo e que está dentro de mim e de você. Por isso eu acredito, eu sou uma deusa, você é um deus, você é uma deusa. E é por isso que a gente tem que reconhecer essa divindade geral e reconhecer a divindade que existe dentro de cada ser humano, de cada coisinha, de cada pessoa. Porque pra gente na Cabala não existe diabo, não existe demônio, só existe a luz. Tudo vem da luz. Depende de como a gente, os seres humanos, com o nosso livre-arbítrio, depende de como a gente vai utilizar aquelas coisas. Tem uma historinha que é assim, um ateu, ele morreu. Aí ele foi lá pro outro plano e encontrou o quê? Aquela coisa, Deus, né? Se deparou com aquela energia. Daí eu falei assim, caramba, mas você existe? Existo. Mas tinha guerra, tinha caos, gente matando gente mentindo, gente fazendo coisa ruim. E você não fez nada? Ele falou, eu fiz. Você, fiz ele e fiz ele. Então Deus, gente, não é essa coisa que vem de castiga, que causa caos no mundo. Todo o caos do mundo é nossa responsabilidade, dos seres humanos. É a gente que está criando essa realidade pra gente. Não bota Deus no meio, que Deus não tem nada a ver com isso. Na Cabala a gente fala, Deus é uma energia tão grande que reflete na gente a luz. Então por isso que a gente fala muito da luz, é a luz de Deus que acaba refletindo na gente. E Deus está dentro de cada um de nós. Então é isso. Cabala é um conjunto de conhecimento, é uma sabedoria que a gente opta por estudar e opta por colocar em prática. Tem pessoas que de repente estudam aí 10,
15 anos e ainda não conseguiram entender o que é a Cabala, e existem pessoas que às vezes nem estão estudando e estão vivendo de acordo com a Cabala, ou pessoas que estão ali há 6 meses e vivem mais ainda de acordo com a Cabala. Então depende de pessoa para pessoa. É isso, pessoal, espero que tenha esclarecido um pouco e até o próximo vídeo.